alunos do nono ano, aqui é a professora Marcele. Eu vim aqui para a gente dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje nós vamos trabalhar sobre o Brasil nos anos de 1920. Vocês podem acompanhar esse capítulo lá no livro de vocês a partir da página 90, certo? Aqui segue o cronograma da relação de conteúdos que nós já trabalhamos, tá? Então, esse aqui, o capítulo 5, está aqui na parte do segundo bimestre, certo? Então, vamos lá começar. No ano de 1920, o Brasil, a gente passa por uma série de transformações. Uma delas é o aumento populacional, tá? Se vocês observarem aí no slide, a população que era em torno de 14 milhões no ano de 1890 passa a ser de 33 milhões no ano de 1930, lá para o ano do final da República Oligárquica, tá? Isso se deve, gente, por conta da urbanização das cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, que tornaram-se metrópoles. Outra característica desse período foi a Belle Époque. Nós vimos que a Belle Époque foi um momento, gente, né, de grande otimismo, de grandes novidades tecnológicas, né, novidades também em desenvolvimento, avanço na área de comunicação, no meio de transporte e também na área de educação, porque surgiram aí universidades, como a gente verifica aqui nesse mesmo ano, na Universidade do Rio de Janeiro. A crise da República Oligárquica. A oligarquia, né, que é a segunda fase que vocês lembram lá da Primeira República, onde acontecia a República do Café com Leite, revezamento entre mineiros, né, e paulistas, a gente lembra que esses paulistas que estavam no poder, eles buscavam, através de política, gente, valorizar o café. Lembra-se lá do convento de Taubaté. Só que essa valorização, essa política, gente, não agradava a todos os setores. Lógico que os mais beneficiados com isso era somente a população, né, o grupo aí, o setor dos cafeicultores. A população pagava por conta disso. Então, em 1929, quando aconteceu a crise nos Estados Unidos, a crise mundial, o Brasil sentiu bastante isso. Por quê? Os Estados Unidos eram um dos principais compradores e também financiadores do café. Então, o preço do café vai cair cerca de 57%. Então, essa política aí de valorização do café se tornou inviável. Aqui a gente pode observar nessa tabela, né, um pouquinho sobre essa trajetória da exportação do café, desde 1881 até 1950. Aqui a gente observa um grande auge nessa exportação, porém, aqui houve uma queda. A partir dessa época também, gente, o que vai acontecer? A indústria brasileira vai aumentar. A gente pode observar aqui, olha, que em 1914 tinha cerca de 7 mil fábricas no Brasil. E aí, para o ano de 1920, né, para os anos de 1920, vai chegar cerca de 13 mil fábricas no Brasil. E isso se deve por conta da Primeira Guerra Mundial. Se vocês observarem aqui, ó, esse ano. Por que isso, gente? Porque quando, né, aconteceu a guerra, os países participantes deixaram de produzir, de focar a sua produção para outros produtos e focaram onde? Materiais bélicos. Então, os produtos que o Brasil importava aí, ele teve que produzir. Por isso que houve um investimento nesse setor industrial. E, lógico, em decorrência disso, também aumenta o número de operários. E tudo isso, gente, vai gerar também mais tarde uma série de insatisfação. A própria burguesia industrial que investiu em indústrias vai estar insatisfeita com o governo oligárquico. Por quê? Ela vai exigir o fim dos aumentos, né, dos impostos para eles, né, para a produção local, e vai querer que aumentasse os impostos para os produtos que eram importados, para tornar esse produto muito mais caro do que aquele que era produzido local, certo? Ou seja, uma valorização da produção local. A classe média, que também, né, trabalhava ali no setor da indústria, no setor bancário e comercial, também estava insatisfeita porque queria ali o fim do voto, né, aberto e a instituição do voto secreto. Os operários, por sua vez, né, estavam reivindicando aí melhores condições de vida e condições também de trabalho, visto que nessa época eles trabalhavam muito e recebiam pouco. Então, gente, nesse mesmo ano aconteceram vários movimentos, vários levantes
Entre eles, o movimento tenentista, que contou com a participação de jovens oficiais de baixa patente, né? Eles queriam derrubar a república oligárquica. Então, lógico que eles vão, né, agradar a população que era contra, né, era oposição ao governo. Eles exigiam o voto secreto, reformas políticas e sociais e também o fim dos fraudes eleitorais. Outro movimento, gente, tá? Outro movimento aí militar foi o Forte de Copacabana, que aconteceu no Rio de Janeiro. Eles queriam impedir a posse do Arthur Bernardes, que era um dos presidentes na época da oligarquia, tá? Mas esse grupo aí foi derrotado. O outro levante vai acontecer em 1924. Eles também vão buscar, né, a questão do voto secreto e eles vão exigir também a obrigatoriedade do ensino primário, visto que naquela época o ensino não era obrigatório para a população, né? Não era uma obrigação, do Estado fornecer o ensino primário. Outro movimento que aconteceu, gente, foi a formação da Coluna Prestes, tá? Cerca de vários homens formaram um grupo aí liderado por Luiz Carlos Prestes. E eles, gente, queriam estimular uma revolta popular contra o governo. Eles, né, atraíram alguns grupos de pessoas e saíram percorrendo em torno aí de mais ou menos de 24 mil quilômetros, tá? Porém, eles não conseguiram, né, ter um alcance popular tão grande como eles objetivavam. Esse mapa aqui mostra mais ou menos, gente, a trajetória, tá, da Coluna Prestes. Teve também a Coluna Paulista, que também foi formada aí por grupos, né, que também tinham o mesmo objetivo, que era terminar e acabar com a política oligárquica. Tem uma foto tirada, tá, dos integrantes dessa Coluna Prestes, liderada aí por Luiz Carlos Prestes. Em relação à cultura, a sociedade naquela época também passa por uma transformação cultural, gente, certo? Em 1922, aconteceu lá no Rio de Janeiro uma exposição cultural, uma homenagem, na verdade, por conta do centenário da independência do Brasil. Nessa exposição, vários países do mundo participaram. Teve apresentações, né, de novidades científicas, tecnológicas. Foi um momento também que aconteceu a primeira transmissão radiofônica no Brasil. E o rádio, né, se popularizou pelo país, transformando no principal meio de comunicação. E em 1922 aconteceu em São Paulo, né, um dos maiores movimentos culturais que é lembrado até hoje no Brasil, que foi justamente a Semana da Arte Moderna. Esse evento, gente, veio para romper com aquela valorização da arte, da cultura ali, né, da Europa, e veio para divulgar justamente a cultura brasileira, ou seja, né, valorizar a questão da paisagem, da população. Nesse movimento aí, nessa Semana da Arte Moderna, houve leitura de poesias, apresentações musicais, exposições de artes plásticas, tá? Então os temas estavam voltados ali justamente para a cultura brasileira. Elementos, né, como negros, indígenas, também foram, né, bastante ali valorizados nessa época. Aqui são alguns, né, dos artistas que participaram, cada um na área, né, no seu setor, na pintura, na escultura, tá? Na poesia também, literatura, nomes muito conhecidos por sinal, certo? Até mesmo na área da música. E a Revolução de 1930, o que aconteceu? Gente, vamos lembrar o seguinte, nós vimos que naquela época havia revezamento, né, entre mineiros e paulistas. O Luiz, né, o Washington Luiz, ele era um paulista. Então, pela lógica da política, o próximo a ser presidente do Brasil, o sucessor dele, tinha que ser quem? Um mineiro. Só que ele negou apoiar, ele se negou a apoiar um candidato mineiro. Por quê, gente? Porque ele acreditava que esse candidato não iria fazer, né, política para valorizar o café, que naquela época estava em crise, como a gente viu. Então, gente, ele acabou, né, optando por apoiar o candidato paulista Júlio Prestes.
Então, nesse momento, gente, que nós vamos verificar que vai ter um rompimento político entre os mineiros e paulistas. Lógico que eles não ficaram satisfeitos com isso. Então, vão formar uma nova aliança desses mineiros aí com os outros países, com outros estados, como o Rio Grande do Sul e a Paraíba. Então, essa aliança vai ser chamada Aliança Liberal. É essa aliança, gente, que vai lançar aí o Getúlio Vargas para ser, né, o futuro presidente no Brasil. O vice dele, né, nessa candidatura aí seria o João Pessoa. Porém, nós sabemos que por conta do voto de cabresto, por conta dos fraudes eleitorais, né, então nessa eleição aí de 1930, quem saiu vitorioso foi justamente o candidato lá paulista, o Júlio Prestes. Ok, a oposição aceitou, né, de fato, essa perda aí, e aí, vida que segue. Só que, gente, aconteceu, né, o assassinato de João Pessoa, aquele que era para ser o vice do Getúlio Vargas. E aí, a oposição, né, acaba aí se aproveitando desse acontecimento, lógico, né, que não se tem nada comprovado se tem realmente alguma coisa de fato ligado com o Júlio Prestes, enfim, e aí eles se aproveitam disso aí para dar um fim na república oligárquica e começar uma nova fase no Brasil. Então eles conseguem tirar do poder o Washington Luiz, o Júlio Prestes nem conseguiu assumir o poder, então eles lançam lá, colocam, né, no poder aí, através desse golpe de Estado, o Getúlio Vargas. E aí começa uma nova fase na era do Brasil, né, na história do Brasil, que é a República Nova. Começa um momento aí que nós vamos falar da Era Vargas, que a gente vai estudar mais adiante, certo? Então hoje a gente vai ficar por aqui. Agradeço a vocês. Até a próxima aula, turma do nono.